Abra comigo no texto sagrado, Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho escrito por João, capítulo de número 20, a partir do verso 24. Evangelho escrito por João, capítulo de número 20, verso de número 24. Quantos acharam, diga amém. Que diz assim: contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. E os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as suas marcas dos pregos nas tuas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio dele e disse: vou repetir para a igreja falar. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão. E a colocou no meu lado. Agora não seja um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou: meu Senhor é meu Deus. Ao que Jesus afirmou: Tomé, porque me vistes, acreditaste. Bem-aventurado que não viram, mas creram. Amém? Sente dando glória ao Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui pela essa palavra ao qual o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. O Senhor colocou ela no meu coração já tem uns dias, mas ao dia certo que o Senhor nos trouxe para ministrar ela. Aqui está narrando, está citando acerca, logo após da ressurreição de Jesus, no verso de número 19 do mesmo capítulo 20 que nós lemos. Jesus vai no primeiro dia da semana, ou seja, ao domingo, no dia da sua ressurreição. Atente para cá. Jesus vai aparecer às Marias e vai pedir para que elas vissem adiante dos seus discípulos e contaram que ele a tinha ressuscitado. Elas vão, contam. Mas no mesmo dia, Jesus apresenta para eles. Aleluia. No mesmo dia, Jesus apresenta aos discípulos, aos 11, que estavam reunidos de portas trancadas. E atente para cá, nessa passagem. Eles estavam reunidos de portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Atente para cá. Os discípulos estão reunidos de portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. Júlio, mas por que ele estava com medo? Vou te dizer. Depois que Jesus é morto, ao terceiro dia ressuscita. As autoridades queriam saber e queriam atrás da
algum responsável. Então os discípulos aqui estão trancados com medo, porque as autoridades judaicas estavam atrás dos discípulos para interrogar, para o prender. Aí os discípulos estão com medo, estão trancados, estão apreensivos. Por quê? Porque a qualquer momento podem ser descobertos pelas autoridades. Qualquer momento eles poderiam ser descobertos. Aonde eles estavam, a casa que eles estavam. Aí ali, Jesus vai aparecer. A primeira aparição de Jesus aos discípulos. Aí Jesus aparece. Põe-se no meio deles. Só que interessante. Desceu agora, Jesus. É que eles estavam trancados, e bem trancados. E Jesus aparece no meio deles. Aleluia, não sei quem entendeu, mas aleluia, o Senhor está falando nessa noite. Não tem lugar algum que o Senhor ou a presença do Senhor não possa invadir e entrar. Não tem lugar, não tem ambiente, não tem situação alguma que o Senhor não entre lá. Mas peraí. Eles estão bem trancados. Jesus entra no meio deles. Eles estão trancados por quê, igreja? Porque eles estão com medo. Qualquer momento eles poderiam ser descobertos pelas autoridades, levados presos, levados ao interrogatório, até mesmo ali ver mesmo a coisa que Jesus aconteceu com Jesus, poderia acontecer com os discípulos, mas eles estão presos, com medo. Aí Jesus aparece no meio deles. Mas primeiro, qual é a palavra de Jesus? A primeira palavra de Jesus, que Jesus quando aparece no meio discípulo é Shalom, que dizer: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Eu não sei quem entendeu aqui, mas os discípulos estão presos, estão com medo, aflito. Qualquer momento as autoridades podem descobrir eles. Aleluia. Aí Jesus desce na casa, no meio da casa, no meio da aflição, no meio do medo, no meio do caos, e diz: a paz seja convosco. Não entendeu? Aonde Jesus chega tem que haver paz. Aonde Jesus chega tem que haver paz. Sabe por que paz? No original quer dizer paz, que significa tranquilidade ou ausência de guerra. Aleluia, Jesus está dizendo nessa noite que aonde havia, aleluia, perturbação, a partir de hoje, aleluia, pela presença dele que está nesse lugar, vai haver paz. Aonde havia guerra, Jesus está dizendo hoje, a ausência da guerra hoje acaba. Aleluia. Eu posso ouvir um glória da igreja através dessa palavra, porque Jesus desce hoje nessa igreja, aleluia, e Deus está dizendo: a paz seja convosco, a paz seja convosco, a paz seja convosco. Eu vim liberar uma palavra sobre uma família desse lugar. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre essa igreja. Aleluia. Onde havia perturbação, aonde não tinha paz. Eu não sei qual área. Eu não sei se era no teu trabalho. Eu não sei se era na tua família. Eu não sei se era na tua casa. Mas Deus diz: a partir de hoje a paz vai reinar. Oh glória. Oh, aleluia. Jesus apresenta lá no meio dos discípulos, e era mais ou menos praticamente o que os discípulos precisavam. Era paz naquele momento.
era paz naquele momento. Os discípulos precisavam de paz naquele momento. A pergunta de Deus para você nessa noite: o que você precisa? O que você precisa? Porque Deus está dizendo: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita. Aleluia. Aí vamos adiante. Jesus vai apresentar primeiro para os discípulos. Aos discípulos vão ver Jesus. Aleluia. Vão ver as suas marcas. Aleluia. Jesus vai falar com eles. Aleluia. Aí entenda. Aleluia. Jesus vai embora. Vai sair da presença dos discípulos. Aleluia. Só que com tudo que nós lemos, Tomé não estava no meio. Tomé não estava ali. Aí os discípulos vão chegar e falar para Tomé: Tomé, Jesus apareceu no nosso meio. Nós vimos Jesus face a face. Vimos suas marcas. Jesus falou com nós. Eu imagino os discípulos chegando para Tomé: Tomé, estava todo mundo aqui aflito, Tomé. Tomé, estava todo mundo aqui esperando algum momento as autoridades judaicas chegar chutando a porta e nos prender. Mas quem chegou não foi a autoridade não, Tomé. Foi Jesus que desceu no meio da casa. Tomé, quem chegou? Jesus, e falou conosco. Tomé, quem? Jesus, Tomé. Jesus? Jesus que morreu na cruz. Estava na tumba. Jesus apareceu aqui. Sim, Tomé, Jesus. Acredito não. Acredito não, só acredito se eu ver. Acredito só se eu ver. Porque os discípulos estão pregando, estão anunciando: Tomé, Jesus esteve aqui. Tomé, nós viemos Jesus. Tomé, Jesus esteve na nossa frente. Só que, Tomé, não acredito na palavra de vocês não. Não acredito no que vocês estão falando não. Eu não acredito no que vocês estão anunciando não. Não acredito não. Aí vai passar 8 dias. Vai passar 8 dias Tomé não acreditando. Vai passar 8 dias Tomé nem deu credibilidade na palavra dos discípulos. Aleluia. Aí vai passar 8 dias. Aleluia. Aí Jesus apresenta. Aleluia. Onde estava de novo reunido os discípulos. E Tomé estava no meio deles. Aleluia. É tão interessante que de novo eles estão trancados. De novo eles estão trancados. Aí Jesus vai chegar no meio deles de novo. Do mesmo jeito que Jesus chegou da outra forma, ele está chegando de novo. E a primeira palavra de Jesus é: Jesus diz: a paz seja convosco. De novo. Aleluia. A paz seja convosco. Aí então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca teu dedo aqui, Tomé, nas minhas mãos. Coloca teu dedo aqui, Tomé. Aleluia. Aí coloca as mãos lá. Aí pede Tomé: Tomé, coloca a mão aqui do lado, Tomé. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui, do lado, quer dizer onde foi inserido a espada de Jesus, quando Jesus estava na cruz. Aí, interessante, é aqui que vai nos mostrar 2 tipos de pessoa, ou trazendo para nós nesses dias, trazendo 2 gerações. A qual? Aleluia. A primeira, porque Tomé aqui só vai crer, só vai ver, só vai
dá credibilidade quando vê Jesus na frente dele. Quando Jesus pega a mão de Tomé e toca nas marcas de Jesus. Aí vemos duas gerações. Aleluia. Aqui não precisa ver as feridas para crer em Jesus. E a segunda geração é que precisa ver primeiro as feridas para depois crer. Vemos duas gerações. Aqui primeiro não precisa ver para crer. E a segunda que precisa, aleluia, ver para crer. A primeira não precisa ver e a segunda precisa ver. É Tomé. A primeira é os discípulos que estão pregando para Tomé. Tomé, nós vimos Jesus estava vivão na nossa frente. E Tomé, não estava não acredito não. Tomé é a geração que não crê nas palavras, que ele precisa ver. Mas os discípulos pregaram, mas Tomé não crê. Aleluia. Porque tem gente que, aleluia, não vive pela fé, só vive porque vê. Não vive pela fé. Ah, se eu vi acontecer na vida de fulano, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Mas tem gente que vive pela fé. Senhor, vai acontecer na minha vida. Senhor, eu vou ver, Pai. Você vive pela fé, aleluia, ou pelo que vê? Você vive pela fé ou pelo que vê? Porque Tomé aqui está mostrando que vive porque vê. Porque muitos não vão crer nas palavras, porque os discípulos pregaram, falaram, anunciaram. Tomé, nós vimos Jesus na nossa frente. Muitos não vão crer na palavra, aleluia, mas vão se converter quando viram as marcas. Muitos não vão crer na palavra, mas muitos vão, aleluia, se converter quando vê as marcas. Aleluia. É por isso que Jesus, aleluia, ele vem pessoalmente, mas vem ainda com as marcas. Porque Jesus sabia que um deles, aleluia, não ia crer nas palavras, mas ia crer quando visse as marcas dos pregos em Jesus. Aleluia. Porque, aleluia, muitos não vão acreditar no discurso, muitos não vão dar credibilidade à palavra, muitos não vão dar credibilidade, aleluia, ao discurso, ao ensinamento, aleluia, mas, aleluia, Jesus me trouxe hoje aqui com essa palavra para dizer que alguém que carrega marcas, que carrega feridas, aleluia, se não der credibilidade pelaquilo que tu fala, pelaquilo que tu ensina, pelaquilo que tu, aleluia, prega, eles vão dar credibilidade, eles vão crer nas marcas das feridas que você carrega. Aleluia. Tomé crê na hora que ele vê as marcas de Jesus. É por isso que talvez você está se perguntando, Senhor, por que tanta marca, tanta ferida que eu sofri ou que eu estou sofrendo. Jesus tem um propósito para elas. Jesus tem um propósito no meio delas. Aí tem gente de fora, aquele irmão vive de feridas, vive de marcas, mas não sabe o que você está alcançando através dessas marcas, dessas feridas. Ah, Jesus amado, não sabe quem você já alcançou através dessas marcas, dessa ferida. Não sabe aleluia, quantas almas você já ganhou através dessa marca. Quantas almas já aceitaram Jesus.
Talvez você está passando por uma situação e está dizendo: eu não aguento mais essa ferida, essa marca que está em mim. Aleluia, mas Deus está dizendo: é para me alcançar alguém através dela. Aleluia, porque Jesus poderia ter se sarado, não ter ido com marca alguma, mas Ele vai especialmente com as marcas, porque Ele sabia que tinha um que precisava ver as marcas. Ah, Jesus, como isso é profundo, Senhor. Nem que seja para um, mas essas marcas aí vai fazer efeito. Ah, meu Jesus. Eu prego para alguém nessa noite que carrega mágoas, carrega feridas. Aleluia, e através dessa palavra Deus está dizendo: eu te levantei com essas marcas, as feridas mesmo, porque através delas eu estou alcançando alguém, aleluia, para fazer parte do meu reino. Você não entende nada, mas o Senhor está trabalhando através dessas marcas, dessas feridas, aleluia, desses acontecimentos que você passou, aleluia, na tua vida. O Senhor está levantando alguém através delas. Aleluia. Quando Tomé toca nas marcas de Jesus e vê Jesus pessoalmente, aleluia, Tomé vai dizer: aleluia, meu Senhor, meu Deus, ou em algumas versões, Deus meu. Aleluia. Tem muita gente olhando para a tua vida e dizendo: tanta coisa que aquela mulher, que aquele homem já passou e ela está de pé. É motivação para os outros continuar. Motivação para outros não parar. Tem hora que isso aqui que eu estou fazendo agora não tem credibilidade. Mas as marcas, tem hora que dá jeito. Sabe por quê? Porque Jesus está mostrando que não foi, aleluia, os pregos que pararam ele. Não foi, aleluia, o buraco no seu lado que parou Jesus. Não foi tudo que Jesus passou que parou Jesus. Jesus está mostrando para Tomé, aleluia, para Tomé acreditar não só nas palavras, mas sim nas marcas. Tem muita gente por aí, aleluia, que não dá credibilidade na palavra do Senhor. E é isso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não dá credibilidade, mas depois não sabe, ou fica se perguntando: por que aquela irmã ainda continua de pé? Por que aquele irmão ainda continua de pé? Não dá credibilidade na palavra. E quem dá credibilidade à palavra, mesmo a que passa por situações adversas, continua de pé. Aí ainda pergunta: por que aquele irmão continua de pé? Por que aquela irmã continua de pé? Porque eles deram credibilidade à palavra. Aleluia. Porque eles deram credibilidade à palavra. Se coloque de pé nessa noite.
mas no meio de tudo a paz reinou naquele lugar. A paz reinou naquele ambiente. Eu sei que é culto da família e o Senhor me libera essa palavra para dizer para essa família que se encontra nesse lugar nessa noite. Tanto ela, aleluia, fisicamente, a tua família, os teus filhos, ou a tua parentela que se encontra nesse lugar, ou quem está em casa, ou quem está em outro canto, mas já também a família espiritual que se envolve nesse ambiente. Aleluia. O Senhor manda liberar essa palavra para nós nessa noite. Aleluia. Aonde havia perturbação, aonde havia guerra, aleluia, hoje Jesus pisa no meio, aleluia, e diz: a paz seja convosco, a paz seja convosco, aleluia. A tempestade não vai te parar, porque a paz chegou hoje. Aleluia. A guerra não vai te deter, porque a guerra acaba hoje. Aleluia. Eu vim liberar uma palavra para alguém nessa noite, dizendo: se dentro do teu lar não havia mais paz, não havia mais sossego, não havia mais alegria, a partir de hoje Jesus de Nazaré desce naquele ambiente e começa a haver paz, alegria. Canto rebaia, sebe canto rebaia. Eu sinto um arrepio dentro da minha alma aqui nesse lugar, porque aonde havia tristeza hoje vai ter paz, aonde havia choro hoje vai ter alegria, porque Jesus de Nazaré se apresenta e diz: a paz seja convosco. Recebe paz aí, irmã. Recebe paz aí, irmão. Recebe paz aí, jovem. Recebe paz aí. Recebe paz sentimental. Recebe paz aí no teu coração. Recebe paz aí na tua alma. Recebe paz na tua família. Recebe. Ah, Jesus de Nazaré, quantos eu posso ouvir a igreja adorando o nome do Senhor? Porque cante, rebaia, sébia. Porque uma paz reina nesse ambiente aqui nesse lugar. Eu sinto uma tranquilidade tão grande hoje. Cante, rebaia, cia. Eu vejo o Senhor trazendo paz a lares nessa noite. Cante, rebaia, sébia. Porque o Senhor entra com providência hoje. Rebecando, rebaia, cia. Aonde havia, aleluia, aleluia, desunidade, aonde havia tristeza no canto, aleluia, aonde havia alma batida, o Senhor entra no lugar e traz paz, traz conforto, traz abraço, traz renovo. Canto, rebaia, sucando, reba. Ribando, cominaia, sébia. Porque o grandão da Galileia, ele pisa nesse ambiente. Ah, Jesus querido, aleluia. Quanto eu posso ouvir a igreja dando glória. Enquanto tu dá glória, o Senhor está visitando alguém e está levando paz a ele lá. Paz, paz, paz. Ah, Jesus. Ah, Jesus grandão da Galileia. O Senhor faz presente nesse lugar. Aleluia. O Senhor está visitando nessa noite. O Senhor está visitando. Ah, Jesus. Eu não sei qual é o lugar da tua área, da tua vida, mas o Senhor está entrando, está entrando, está entrando. Aleluia, porque através dessa palavra o Senhor está dizendo: não tem barreira que eu não possa entrar, não tem lugar trancado que eu não possa habitar. Eu vou entrar lá para fazer a obra. Eu vejo o Senhor entrando no meio do ambiente, aparecendo assim, ó, buf, e dizendo: sai tristeza, sai falta de sossego, sai
sai ansiedade, sai depressão, e dizendo: a paz vai reinar, a paz vai reinar, a paz vai reinar. Ah, Jesus, coloca a mão no seu coração.